Ok, bom dia para quem chegou agora. Já são 8h03, então vamos começar a nossa aula. Tá? Ainda muita gente entrando na sala. Então, só para reforçar, antes que eu esqueça, vocês lembram que até quarta-feira, vocês têm para encaminhar o e-mail lá para uma das monitorias, tá? Com relação à aula experimental. E só vou reforçar para que vocês tentem enviar com antecedência, porque a partir de quinta-feira, né, tem a data e horário de recebimento do e-mail. Independente da desculpa de vocês, na quinta-feira já não será aceito. Então, tentem enviar isso aí até quarta-feira de manhã, terça-feira, amanhã, para que vocês não se compliquem depois, tá? Então, o prazo é até quarta-feira à meia-noite, tá? A partir de quinta-feira não vale mais, certo? Pessoal, então vamos retomar a nossa, os nossos estudos que nós vínhamos estudando. Eu vou colocar aqui uma apresentação de slide e vocês me interrompam quando vocês acharem necessário. Vocês estão enxergando o slide? Sim. Sim. Certo. Tá. Às vezes, quando eu for fazer alguma pergunta, eu prefiro que vocês respondam por áudio, porque às vezes eu estou lá na apresentação e não vejo o chat. Depois até acabo olhando o chat se tem alguma pergunta, mas tentem, tentem ligar por um segundo áudio e dar um retorno aí, ok? Beleza. Ok. Pessoal, então só para retomar o que nós estávamos vendo, nós estávamos falando do mol, tá? E do número de Avogadro na última aula. E aqui eu coloquei um texto introdutório que é para vocês darem uma lida depois. Então aqui ele só fala nesse texto, ele dá uma relação do que significa um mol, tá? Um mol é como se fosse uma dúzia, tá? Se eu falasse que eu tenho uma dúzia de átomos, seria a mesma coisa que eu estou falando que eu tenho 12 átomos. Uma dúzia de átomos é 12 átomos. Um mol de átomos é 6,02 vezes 10 na 23 átomos, tá? O número de Avogadro é um número que contém um número enorme de átomos. Esse número 6,02 vezes 10 na 23 é um número imenso. Tentem, por exemplo, pegar e colocar 602 mais aí uns 22 zeros para vocês verem o tamanho desse número. Então, é um número inimaginável de tão grande que ele é, tá? E esse é a nossa dúzia química. Como uma dúzia tem 12 ovos, uma dúzia de ovos tem 12 ovos, uma dúzia de átomos tem 12 átomos, um mol tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Um mol de ovos tem 6,02 vezes 10 na 23 ovos. Um mol de lápis tem 6,02 vezes 10 na 23 lápis. Então, essa é a unidade, essa é uma medida química que foi encontrada, já que o átomo é tão pequeno e não tem como pesar apenas um átomo. Então, nós trabalhamos com essa quantidade chamada de mol de átomos. Tá? Então, aqui ele traz algumas curiosidades sobre isso e depois vocês deem uma lida. Pois bem, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre as reações químicas e as equações químicas e o que elas nos representam. Aqui vocês têm uma equação química que está dizendo que o carbono, no estado sólido, reage com o oxigênio gasoso para formar o CO2 gasoso. Então, vocês notem que do lado esquerdo dessa flecha, vocês têm os reagentes, é aquilo que está reagindo.
E do lado direito da flecha é aquilo que vocês têm chamado de produto, tá? O produto é a consequência da reação desses reagentes. Nas equações químicas, tal como essa, tais como essa, vocês tiram também algumas informações, como eu já citei. Por exemplo, esse símbolozinho, ele está indicando que o carbono ele é sólido. E assim como o G indica que tanto o oxigênio que reagiu quanto o CO2 que formou, eles são gasosos. Existem também L para líquido, AQ para aquoso, tá? Que é uma substância que está em solução aquosa, tá? E essa flechinha, ela como a gente poderia ler ela como forma ou produz. Assim, essa reação nós poderíamos ler que carbono sólido reage com oxigênio gasoso para formar o CO2 gasoso. Assim, ó, agora são 8h10 e tem muita gente entrando na sala. Tá? Eu não sei o que aconteceu, talvez eu vou ter que rever lá no AVO o que aconteceu, porque eu coloquei o nome de vocês para que eu não tenha que ficar liberando toda hora a chegada de vocês. Então, talvez eu vou tentar adicionar o e-mail de vocês, mas vocês têm que entrar lá no e-mail de vocês e aceitar essa opção, porque senão toda hora eu tenho que voltar aqui para liberar pessoas que estão entrando no meio da aula, tá? Ou vocês procuram entrar às 8 horas para mim liberar quem não fez isso, ou vocês vão lá liberar, porque senão não tem como conseguir dar sequência aí na aula, porque cada meio minuto está pitando aqui, porque tem gente querendo entrar na sala. Tá? Então, tentem entrar no e-mail de vocês e ver se vocês liberaram, aceitaram o convite dessa sala, porque senão eu tenho que ficar a todo momento liberando. Ou eu vou ter que tomar uma medida mais drástica de estipular até as 8h10 e depois ninguém entra mais. Depois eu não aceito mais a entrada. Então, deem uma olhada lá no e-mail, tá? Quem tem que estar pedindo acesso, me mande uma mensagem para que eu adicione e vocês vão lá no e-mail e liberem esse acesso. Mas acho que a maioria de vocês não entrou no e-mail para liberar o acesso. Aí vocês não precisam pedir minha permissão para entrar aqui nessa sala, tá? Então, continuando. Então, aqui nós temos um átomo de carbono. Por que um átomo de carbono? Porque é unicamente o carbono reagindo com uma molécula de O2, porque agora nós temos uma molécula, nós vimos lá no início, é a união de dois elementos, para formar uma molécula de CO2, porque aqui temos ao menos dois elementos combinados, um carbono combinado a dois oxigênio. Tá? E o mais importante disso é que essa equação química está balanceada. Por que essa equação química está balanceada? Porque nós temos o mesmo número de elementos. Porque nós temos o mesmo número de elementos do lado esquerdo e do lado direito. Ou seja, nenhum carbono foi perdido e nenhum carbono veio do nada. Nós temos um carbono desse lado e temos um carbono do lado direito também. Da mesma forma, acontece com o oxigênio. Nós temos dois oxigênios do lado esquerdo, nos reagentes, e temos dois oxigênios lá do lado direito do produto também. Quando acontece é porque uma equação química está balanceada. E ela está me dizendo que nada vem, né? Não está surgindo nada na nossa equação química e nem está se perdendo nada. Né? Todos os reagentes estão sendo convertidos em algum tipo de produto. Ok? Então, isso é muito importante. E quando uma equação química não está balanceada, nós precisamos balancear essa equação química, tá? E um dos métodos mais utilizados para balancear uma equação química é chamado balanceamento por tentativas, tá? E agora nós vamos ver alguns passos de como nós podemos balancear uma equação química pelo método das tentativas.
Existem muitas formas de balancear equações químicas. Tem pessoas que usam matrizes, tem pessoas que usam geometria, tem as reações de óxido-redução que vão utilizar outros métodos, mas aqui nós não estamos, nós estamos apenas dando um início, e eu acredito que o método de tentativas seja um bom método aí para nós aprender a balancear uma equação química. Então, vocês vejam esse exemplo aqui, onde nós temos o butano, tá? O butano, ele tem a fórmula molecular de C4H10, e ele está sofrendo uma queima, tá? Ele reage com oxigênio para formar dois tipos de produtos, o CO2 e também a água. Essa equação química aqui, ela não está balanceada. Por quê? Aqui do lado esquerdo, nós temos 4 carbonos, C4H10. Se nós temos 4 carbonos aqui, desse lado, quando a gente for analisar, nós vamos perceber que temos apenas um carbono, que é o carbono do CO2. Então, só por analisar o carbono, nós já percebemos que ela não está balanceada. Além do mais, nós temos 10 hidrogênios e desse lado aqui está aparecendo apenas 2 hidrogênios. Então, fica bem óbvio que essa equação química ela não se encontra balanceada. Então, como é que nós vamos fazer para balancear esta equação química? Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer para balancear é nós vamos escolher uma das moléculas para começar esse balanceamento. Tá? Então, nós vamos escolher aqui do lado esquerdo, tá? É uma dica para vocês escolher a molécula que mais tem elementos químicos. Então, nesse caso aqui, nós teríamos ou o oxigênio ou o C4H10. Qual que nós vamos escolher? O C4H10, porque ele contém dois tipos de elementos, o carbono e o hidrogênio. Então, esse seria o nosso ponto de partida. Sempre escolher a molécula que mais tem elementos químicos, mais tem átomos diferentes. Então, já escolhemos aqui o C4H10 como ponto de partida e vamos começar o nosso balanceamento. A primeira coisa que nós vamos fazer é balancear o carbono, tá? Então, se nós temos 4 carbonos desse lado da flecha, o que que eu fiz? Eu acrescentei um 4 na frente do CO2, tá? Agora eu já tenho 4 carbonos do lado esquerdo e tenho 4 carbonos do lado direito da minha flecha, tá? Eu nunca posso mudar esses numerozinhos que estão subscritos aqui, porque eles me indicam a natureza da minha substância. Eu não posso colocar aqui um C4H2 desse lado aqui, porque daí eu vou estar dizendo que eu estou formando uma outra coisa que não é o CO2. O CO2 tem que ter a fórmula molecular CO2, não pode ser alterada. Assim como o C4H10 não pode ser alterado. Se eu mexer nesses numerozinhos aqui que estão embaixo, eu vou estar alterando a minha identidade dos meus reagentes e dos meus produtos. Então, nesses numerozinhos aqui, eu não mexo. A única coisa que eu posso mexer é colocar ou remover um número que está aqui, né, na frente da minha molécula. Então, eu acrescentei aqui, coloquei uma flecha para mostrar que eu acrescentei aqui na frente do CO2 o número 4, tá? Porque aí sim eu tenho 4 carbonos do lado esquerdo e também 4 carbonos lá do meu lado direito. Tá? Então, já balanceado o carbono, eu posso ir para a próxima etapa. Agora, o hidrogênio. Eu tenho 10 hidrogênios do lado esquerdo. Como é que eu faço para ter 10 hidrogênios aqui do lado direito? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse número 5 na frente da minha molécula de água, porque 2 vezes 5 serão 10. Então, eu tenho 10 hidrogênios aqui do lado esquerdo, tá? Eu não vou mexer nesse subíndice do H2O, porque senão eu vou estar alterando a identidade. A única coisa que eu posso fazer é colocar um número 5, um coeficiente 5, na frente da minha molécula de água. E dessa maneira, eu tenho 10 hidrogênios do lado direito, bem como os 10 hidrogênios do lado esquerdo. Por fim, eu tenho
o carbono balanceado, eu tenho o hidrogênio balanceado, e agora me resta o último elemento químico para balancear. Tá? E esse último elemento químico para mim balancear vai ser o oxigênio. Tá? Então, agora a única coisa que eu posso fazer aqui é contar o número de oxigênios que eu tenho do lado direito, o número total, e colocar algum número aqui na frente que satisfaça essa igualdade. Então, se vocês contar o que eu tenho do lado direito, eu tenho 2 oxigênios vezes 4, são 8, mais 5 oxigênios, eu vou ter um número de 13. Então, eu tenho 13 oxigênios. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um valor de 13 meios na frente do meu oxigênio. Por que eu coloquei 13 meios? Porque eu tenho O2. E se eu colocasse só o 13 aqui na frente, eu teria 26 oxigênios, mas eu só quero 13. Então, eu preciso colocar ou 6,5, que seria a metade, porque 6,5 vezes 2 daria o 13, ou eu coloco 13 meios, tá, na minha equação química. E aí eu tenho ela já com o mesmo número de átomos. Porque aqui eu poderia cortar o número 2 com o 2, ficando com 13 oxigênios. Tá? Eu não posso mudar o O2, eu não posso mudar esse subíndice aqui. Pois bem, mas o número de fração ou números quebrados, eles não são ideais para mostrar uma equação química. Eu preciso transformar esses números quebrados em números inteiros. Tá? Então, em poucos casos, a gente vai usar alguma fração, ou quase nunca. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar toda essa equação química aqui por 2, tá? Porque se eu multiplicar tudo isso aqui por 2, aqui no 13 meios, eu vou cortar esse 2 com esse 2, ficando apenas com um número inteiro na frente do oxigênio. Mas eu tenho que multiplicar toda a minha equação química, todas as moléculas e os elementos utilizados, todos eu tenho que multiplicar por 2. Como resultado, o que eu vou ficar? 2C4H10 mais 13O2, já que eu cortei esse número 2 aqui com o 2 que eu multipliquei. Né? 2 vezes 4, então, 8 moléculas de CO2, mais 10 moléculas de água. Tá? Então, no final das contas, agora, se vocês contar cada elemento químico do lado esquerdo e comparar com o lado direito, vocês vão perceber que vocês estão com uma equação química balanceada. Alguém não entendeu algum dos passos? Professor, Sim. eu só não entendi de onde que o senhor tirou o 13. O 13? Isso. Tá. Vamos voltar aqui. Quantos oxigênio eu tenho aqui do lado direito? Depois que eu terminei de balancear o carbono e o hidrogênio, faltou só os oxigênios, tá? Então, eu vou contar quantos oxigênios eu tenho do lado direito e esse mesmo número eu tenho que colocar aqui na frente do O2. Então, 2 vezes 4 são 8, mais 5 oxigênio. Consegue ver isso? Sim. Então, eu tenho 13 oxigênios do lado direito. Eu preciso ter quantos aqui? 13, não é? Certo, mas se eu tenho um do lado esquerdo, eu não teria que ter um do lado direito também? Um oxigênio? É, porque do lado esquerdo só tem um, não é? Por enquanto, sim. Então, aí não é mais fácil eu tirar do que colocar do lado esquerdo? Eu tirar do lado direito e colocar do Não, lado... mas aí se você tirar aqui do lado direito, você vai alterar o carbono e o hidrogênio que você já balanceou. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aqui você não pode mais mexer, porque senão você já perdeu aquilo que você fez até o momento. A única coisa que você ainda não alterou desde o início foi aqui a quantidade de oxigênio. Então, essa parte aqui você ainda pode mudar. Entendi. Eu achava que o lado esquerdo eu não poderia alterar.
Eu achava que ele era fixo, algo fixo. Não, pode. Pode alterar sim. Beleza, obrigado, professor. Então, você vai colocar o 13,5 porque você tem um O2 aqui, né? Se você só colocar um 13 aqui, você teria 26 oxigênios, tá? Então, você coloca metade de 13 para fechar essa equação. Só que o problema, para não deixar essa fração, a gente vai multiplicar tudo isso aqui por 2 para cortar esse 13,5 aqui com esse 2 que eu estou multiplicando. E aí eu vou chegar na minha equação final balanceada. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Beleza. Então, vocês tentem balancear por tentativa essa próxima equação. Eu vou dar 1 minuto para vocês. Vocês têm aí C3H4 reagindo com oxigênio para formar CO2 e água, certo? Então, como mostra lá algumas etapas, a primeira coisa é vocês escolher a molécula que mais tem elementos químicos. Nesse caso, uma boa sugestão seria vocês começar com o C3H4, tá? Então, escolham o carbono primeiro e comecem a partir do carbono, vão para um hidrogênio e depois, por último, o oxigênio, certo? Pessoal, conseguiram fazer? Sim, professor. Certo? Vamos lá, eu vou agora mostrar os passos e vocês vejam se vocês chegaram à mesma resposta. Então, seguindo aqueles passos básicos que eu havia falado para vocês, vamos primeiro balancear o átomo de carbono. Então, eu tenho 3 carbonos do meu lado esquerdo e coloquei um 3 aqui na frente da molécula de CO2 para ficar igualmente com 4 carbonos, certo? O carbono agora está dito balanceado. No segundo passo, já que eu escolhi a molécula com maior número de átomos, eu vou para o carbono. Então, eu tenho 4 hidrogênios desse lado. Seria viável acrescentar um 2 aqui na frente e ficar com 4 moléculas de hidrogênio também.
Por fim, tá? Eu tenho os meus carbonos e hidrogênios balanceados. E por fim, falta o oxigênio. Como eu já balancei o carbono e o hidrogênio aqui, não é mais viável eu alterar esses números aqui na frente. Nem viável eu colocar algum número aqui na frente, porque também eu vou perder tudo que eu já fiz. Então, a única coisa que eu posso alterar ainda é a quantidade de oxigênio. Então, eu conto quantos oxigênios eu obtive até agora. Então, são 2 oxigênios aqui vezes 3, são 6 oxigênios, mais 2 oxigênios, são 8 oxigênios. Tá? Então, qual seria o número que eu vou colocar aqui na frente? Seria o número 4, porque 4 vezes 2 são 8. Tá? Né? Já que eu tenho uma molécula de O2. E aí eu tenho a minha equação química balanceada, que é essa aqui. Nessa equação, felizmente, não tivemos nenhuma fração, então ela ficou mais simples de ser resolvida que o exemplo anterior. Professor, pode explicar o terceiro passo de novo, por favor? O terceiro passo de novo? Ok. Quando nós chegamos aqui no segundo passo, o carbono e hidrogênio balanceado. Tá? Então, aqui você precisa contar quantos oxigênios ficou finalmente desse lado aqui. Então, são 3 vezes 2 oxigênios, contabilizando 6, mais 2 vezes 1, né? Mais os 6 anteriores, então são 8 oxigênios desse lado. Você consegue visualizar os 8 oxigênios desse lado? Ah, sim. No caso, soma todos os oxigênios após a seta, né? Isso. Porque tudo que eu tenho antes da seta tem que ter depois. Então, eu contei aqui o número total que eu tenho depois da seta, que são 8, correto? Sim. Então, agora eu tenho que colocar um número aqui na frente que satisfaça essa igualdade. E esse número é o 4, tá? Porque 2 vezes 4 são 8. Ah, sim, ok, obrigada. Ah, isso que eu passei para vocês até agora de balanceamento, vocês têm condições de balancear aí uma boa parte das equações químicas, ao menos as que nós vamos utilizar aqui em Química Geral. Tem o método de óxido-redução, que vocês vão ver aí, quem for fazer Química Analítica ou Inorgânica, tá? Vai ver esses métodos aí diferentes, tá? Talvez aqui na Química Geral a gente ainda consiga ver um pouco de balanceamento por óxido-redução, mas isso vai depender do andar da matéria, né? Todo semestre, isso depende do número de feriados, às vezes a gente avança um pouquinho mais do que a ementa e às vezes a gente apenas cumpre a ementa. Mas, de modo geral, vocês têm aí o método das tentativas e eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês que contém aí uma série de equações químicas para vocês poder exercitar um pouco e pegar um pouco da prática. Aí, ao final da aula, eu vou disponibilizar o PowerPoint da aula e também vou colocar mais alguns exercícios para vocês, certo? Certo, professor. Vamos adiante. Certo. Pessoal, agora nós vamos tratar de um assunto que se chama especificamente a estequiometria. E a estequiometria, embora esse nome às vezes pareça um tanto chato de ouvir, ou já parece que vai colocando medo na gente, mas na verdade a estequiometria é uma receita, tá? Tal qual uma receita de bolo. Né? Quem já fez um bolo, um pão, qualquer coisa, sabe que vocês vão ter que seguir uma receita. Então, você vai fazer lá um bolo, você vai colocar 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, meia colher de royal, enfim, bem essa medida aí. Quando vocês vão fazer uma quantidade de bolo a mais, vocês querem fazer 2 formadas, tá? Vocês vão lá e vão dobrar todas as quantidades. Vocês vão colocar 6 ovos, 4 xícaras de farinha e assim por diante.
Aí vocês vão perceber que não adianta em nada, por exemplo, vocês dobrar o número de ovos para fazer uma receita dupla e não dobrar o número de fermento. Não vai dar certo, né? Porque assim como uma receita de bolo, quem inventou a receita descobriu uma estequiometria, uma quantidade relativa de cada integrante da receita para que, né, fique satisfatoriamente bem lá o bolo, né? Que cresça bem, fique numa consistência ideal e assim por diante. E na equação química, na verdade, isso o Lavoisier nos ensinou há muito tempo, que na natureza nada se cria, nada se perde, tá? E que nós temos também uma lei de uma equação química que ela sempre vai ser a mesma, né? Por exemplo, aqui vocês têm quatro moléculas, quatro átomos de ferro no estado sólido, ele reage com 3 moléculas de oxigênio no estado gasoso. Faltou a flecha aqui nessa equação química, para formar 2 moléculas de óxido de ferro, que é o ferro 2O3. Tá? Então, quando vocês vão reagir 4 ferros, vocês precisam de 3 oxigênios para formar isso aqui. Se vocês colocar 2 oxigênios, 1 oxigênio, vocês até vão formar isso aqui, mas vão formar num rendimento muito baixo, porque vai faltar oxigênio para esse número de ferros. Então, vocês têm uma relação estequiométrica, que 4 ferros, que para reagir 4 ferros, vocês precisam de 3 oxigênios para formar 2 moléculas de produto. Então, esses numerozinhos que estão na frente, o 4, o 3 e o 2, indicam a quantidade de mols, tá, que vocês precisam para que vocês tenham uma reação correta, que siga a estequiometria, que siga o balanceamento, em que os átomos não se percam e nenhum tipo de problema aconteça na equação de vocês. Então, isso é a estequiometria. Então, vocês poderiam ler essa equação do modo quantitativo, por exemplo, 4 átomos de ferro combinam-se com 3 moléculas de oxigênio para formar 2 moléculas de óxido de ferro, que é o ferro 2O3. Tá? E vocês poderiam ler também que 4 mol de átomos de ferro, tá, combinam-se com 3 mols de átomos, ou 3 mols de moléculas de oxigênio, para formar 2 mols de forma unitária aí de óxido de ferro. Mol porque quer dizer que vocês podem trabalhar numa escala molar, de muitos mols disso aqui, mas sempre obedecendo. 4 mols reage com 3 mols de oxigênio para formar 2 mols disso aqui. Tá? Então, esses coeficientes que estão na frente, eles são importantes porque eles nos dão a relação estequiométrica, e é por isso que nós temos que ter nossa equação química balanceada, porque quem for fazer essa reação sabe que vai precisar 4 mols de ferro para 3 de oxigênio. Se ele colocar menos oxigênio, ele não vai ter uma efetividade na reação dele. É isso que nos diz a estequiometria da reação. Correto? Então, o que seriam essas relações estequiométricas aí? 4 átomos de ferro estão para 3 moléculas de oxigênio, que estão para 2 fórmulas unitárias, ou seja, 2 moléculas de óxido de ferro. Então, essa é a relação estequiométrica. Então, nós temos, para cada 4 átomos de ferro, nós temos 3 moléculas de O2. Para cada 4 átomos de ferro, nós formamos 2 moléculas de óxido de ferro. Para cada 3 moléculas de oxigênio, nós formamos 2 fórmulas unitárias de óxido de ferro. São essas relações, 4 para 3, que formam 2. E aqui só está representado na quantidade de mol. 4 mol de ferro, né, que está para 3 mols de oxigênio, que está para 2 mols de ferro 2O3. Ok? Então, nós sabemos que cada 4 ferros que reagem forma 2 de ferro. A cada 3 de oxigênios que reagem, forma 2 de ferro. E também que cada 4 ferros consomem 3 oxigênio. Então, essas são as nossas relações estequiométricas e nós podemos utilizar essas relações para fazer aí uma série de cálculos. Tá? Então, o primeiro exemplo é esse exemplo aqui, tá? Que está dizendo que nós temos aqui a nossa equação química. Felizmente, ela já está balanceada, tá?
nós temos 2 nitrogênios desse lado, temos 2 nitrogênios desse lado, temos 6 oxigênios desse lado e temos 6 hidrogênios desse lado e contemos 6 hidrogênios desse lado direito também. Ou seja, essa equação química está balanceada, não precisamos balancear. Então, ele está dizendo que o nitrogênio gasoso, né, 1 mol de nitrogênio gasoso, aqui tem um 1 aqui na frente, quando não tem nenhum coeficiente é porque é um 1, o 1 não precisa aparecer. Então, nós temos 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de NH3, que é a nossa amônia. Tá? Então, ele faz a pergunta para vocês. Ele tem 2 perguntas. Primeiro, quantas moléculas de H2 são consumidas e quantas moléculas de NH3 são formadas quando, né, é colocado 4,2 vezes 10 a 21 moléculas de Na2. Então, quando vocês colocam nessa reação 4,2 vezes 10 a 21 moléculas de nitrogênio, quantas moléculas de hidrogênio são consumidas? Então, como é que nós vamos resolver isso? A cada molécula de nitrogênio são consumidas 3 de hidrogênio. Se eu colocar 4,21 vezes 10 a 21 moléculas de nitrogênio, quantos de hidrogênio serão consumidas? Então, na solução para perguntar, o que nós temos da nossa equação química? Nós temos uma relação estequiométrica aqui. Uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2. Isso aqui eu tirei da minha equação química e dos meus coeficientes. E ele pergunta, se em vez de uma molécula de N2 eu colocar 4,2 vezes 10 a 21 moléculas, né, eu posso fazer uma regra de 13 e descobrir aqui no valor de X quantas moléculas de H2 serão consumidas. Então, vai ser 4,2 vezes 10 a 21 vezes 3, dividido por 1, que vai me dar aí um valor de 1,26 vezes 10 a 22 moléculas de hidrogênios que são consumidas. Tá? No livro, muitas vezes, ele pega a relação estequiométrica, que está 3 de hidrogênio para cada uma molécula de N2, e multiplica aqui para chegar à mesma resposta. Eu acho que a maneira mais simples é nós estabelecer uma regra de 3, porque é fácil de observar que nós temos uma molécula de N2, consome ou reage com 3 de H2, então, se eu colocar 4,2 vezes 10 na 21, então quanto disso aqui é formado? Então, aí com uma regra de 3, conseguimos, tá, considerando a nossa relação estequiométrica, resolver aí o nosso primeiro cálculo estequiométrico. Estou aberto a dúvidas. Professor, eu tenho uma dúvida. Por Diga. que de 10 a 21 foi para 10 a 22? Multiplica 4,2 vezes 10 na 21, vezes 3 na tua calculadora. Você tem uma calculadora aí? Tenho. Apareceu 22, mas na prova, assim, a gente vai poder usar aquela calculadora? Mas com certeza. A calculadora vai fazer parte desse início aí de química geral, tá? Tá. Fiquem Obrigada. sempre com a calculadora aí a postos. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta do que foi feito aqui? Eu não.
Então, vamos resolver agora a letra B, tá? A letra B continua perguntando como se na reação ele tivesse colocado 4,2 vezes 10 na 21 moléculas de N2. Então, ele pede quantas moléculas de NH3 são formadas. Antes de nós passar para o próximo slide, nós já podemos adiantar que uma molécula de N2 forma duas de NH3. Essa é a nossa relação estequiométrica. Então, se uma forma duas, 4,2 vezes 10 na 21 vai formar quantas de NH3? Então, mais uma vez, vocês podem fazer uma regra de 3, tá? Eu coloquei aqui, inclusive, fórmula no tracinho. Eu estou montando uma regra de 3 e estou dizendo aqui, através da minha equação química, o que está me dizendo aqui, que uma molécula de N2 forma duas moléculas de NH3. Tá? Eu tirei essa informação da minha equação química. Se ele está dizendo que eu coloquei 4,2 vezes 10 na 21 de N2, quanto que vai formar de NH3? Então, eu vou pegar 4,2 vezes 10 na 21, multiplicar vezes 2 e dividir por 1, tá? Porque é assim que funciona uma regra de 3, né? N2 embaixo de N2, NH3 embaixo do NH3 que vocês querem descobrir. Montem corretamente a regra de 3 de vocês. E fazendo esse cálculo de 2 vezes 4,2 vezes 10 na 21, vocês vão chegar a 1,4 vezes 10 na 21 moléculas de NH3 formadas. Né, o livro também traz uma, né, ele pega uma relação estequiométrica e faz vezes, tá? Se vocês querem seguir o modelo do livro, também pode, vai chegar a mesma resposta, mas eu acho que é mais compreensível quando vocês entendem essa relação estequiométrica do que vocês ficar aí seguindo alguma outra coisa. Correto? Uhum. Depois eu sugiro que em casa, com um tempo, vocês peguem aí esses cálculos e tentem resolver. Tá? Então, para finalizar com o nosso último exemplo, ele está botando agora, ele está aqui nesse exemplo aqui, ele está me dizendo que quando o sulfeto de chumbo, tá, o sulfeto de chumbo sólido, e o óxido de chumbo, também sólido, reagem, né, quando eles são aquecidos juntos, os produtos são o chumbo metálico, tá, e o SO2, que é o dióxido de enxofre. Tá? Essa equação química também já está balanceada. Tudo que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho do lado direito. Tá? Só que agora ele está me dizendo, quando eu coloco 14 gramas de óxido de chumbo, quando eu coloco 14 gramas disso aqui, aí ele pede quantos de algumas coisas são formados. Na letra A, ele pede quantos mols de átomos de chumbo são formados se eu colocar 14 gramas disso aqui. Quantas gramas de chumbo são formados se eu colocar 14 gramas disso aqui? Quantos átomos de chumbo são formados se eu colocar 14 gramas disso aqui? E quantas gramas disso aqui, de dióxido de carbono, quando eu coloco essas 14 gramas? Pois bem, antes de mais nada, aqui, quando eu ler essa equação química, eu estou lendo que 1 mol de sulfeto de chumbo, 1 mol de PBS, reage com 2 mols de óxido de chumbo, ou seja, 2 mols de PbO, para formar 3 mols de chumbo metálico e 1 mol de SO2 gasoso. Então, tudo que eu estou lendo 1 mol, 2 mols. Eu não estou lendo gramas. Eu não estou dizendo que 1 grama disso aqui reage com 2 gramas disso aqui. Eu não posso ler isso aqui em gramas. Porque esses coeficientes me dão uma relação de número de moléculas ou número de mols, tá? E eu não posso pegar gramas e jogar na minha regra de 3 e sair resolvendo. Então, o que eu posso fazer? Em vez de eu considerar que eu tenho 14 gramas disso aqui, eu posso transformar essas 14 gramas em número de mols. Como é que eu posso fazer isso? Tá? Primeira coisa, vamos calcular a massa molecular do óxido de chumbo. Tá? Qual que é a massa molecular do óxido de chumbo? É o peso de um chumbo, que é 207, é dado aqui na questão. Tá? Um chumbo mais 16 gramas de oxigênio.
Então, a massa molecular do PBO é 223 gramas por mol, tá? Agora eu vou transformar essas 14 gramas em números de mols. E como é que eu faço isso? 1 mol de PBO, tá? Eu tenho 223 gramas, foi o que calculei aqui. Então, essas 14 gramas que ele colocou para reagir, vai me dar um número de mols. Então, agora, em vez de eu dizer que ele está colocando 14 gramas de óxido de chumbo, eu vou dizer assim, ele está colocando 6,28 vezes 10 a menos 2 mols de óxido de chumbo. Então, como eu já sei o número de mols que ele colocou para reagir, eu posso utilizar minhas relações estequiométricas para descobrir, tá, o que ele está pedindo aqui, tanto na letra A, B, C e de agora em diante. Por exemplo, na letra A, ele pede quantos mols de átomo de chumbo são formados. Eu sei que 2 mols de óxido de chumbo formam 3 mols de chumbo. Então, 6,28 vezes 10 na menos 2 mols de óxido de chumbo, quanto de chumbo vai formar? Aqui eu só estabeleci uma regra de 3 para responder a minha letra A, tá? Então, a minha equação química está dizendo que 2 mols de PBO formam 3 mols de chumbo líquido. Né? Eu sei que ele reagiu 14 gramas, que são 6,28 vezes 10 na menos 2 mols. Então, quantos mols de chumbo eu estou formando? É uma regra de 3. Então, vai ser 6,28 vezes 10 na menos 2, vezes 3, tudo isso dividido por 2, que vai me dar 9,42 vezes 10 na menos 2 mols de chumbo formados. Perguntas? Por enquanto, não. Tá? Então, na letra A, ele perguntou quantos mols de átomos de chumbo são formados. Tá? Então, ele me disse que eu reagi 14 gramas de óxido de chumbo, ele disse que eu reagi 14 gramas disso aqui, mas minhas relações estequiométricas são em número de mols, não em gramas. Então, eu transformei essas 14 gramas, né? Primeiro, eu transformei ela em número de mols, tá? Sabendo o número de mols que foi colocado na reação, então eu pude calcular o número de mols formados. Na letra B, ele pede quantas gramas de chumbo são formadas. Tá? Eu sei que formei esse número de mols aqui de chumbo, mas isso aqui equivale a quantas gramas? Então, eu olhando aqui, eu sei que 1 mol de chumbo pesa 207 gramas. Esse número de mols aqui vai pesar quanto? Então, eu posso responder a minha letra B, né, facilmente através de uma outra regra de 3. A massa atômica do chumbo é 207, então 1 mol de chumbo pesa 207 gramas. Eu descobri que são formados anteriormente, eu descobri que são formados 9,42 vezes 10 na menos 2. Então, isso aqui equivale a quantas gramas? Aí, se eu for fazer esse cálculo aqui, eu vou chegar a 19,5 gramas de chumbo formados. E lá na minha letra C, então ele pediu quantos mols de chumbo? Calculei. Quantas gramas de chumbo? Calculei. Agora na letra C ele pede quantos átomos de chumbo? Então como é que eu posso calcular quantos átomos de chumbo? Eu sei que 1 mol de átomos de chumbo tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de chumbo. Isso aqui é para qualquer coisa. 1 mol de oxigênio tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio. 1 mol de ovos tem 6,02 vezes 10 na 23 ovos.
Então, isso aqui é uma constante. Então, eu quero transformar o número de mols que eu descobri, que são formados de átomos de chumbo, e vou transformar isso aqui para número de átomos. Então, se um mol de átomos de chumbo tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de chumbo, 9,42 vezes 10 na menos 2 mols de chumbo que eu encontrei, né? Mols de átomos de chumbo, quantos átomos de chumbo eu terei? Então, a minha transformação aqui levando a 5,67 vezes 10 na 22 átomos de chumbo. Eu vou voltar lá na minha questão. Então, eu já respondi a letra A, quantos mols de chumbo, tá? Quantos gramas de chumbo, quantos átomos de chumbo, e agora ele está perguntando quantas gramas de dióxido de carbono são formadas. Agora ele esquece um pouco do chumbo e está indo aqui para o SO2. Então, ele quer saber quantas gramas disso aqui foi formado. Antes de eu saber quantas gramas são formadas, eu preciso saber quantos mols disso aqui são formados, para poder responder a letra D. Então, vocês vão utilizar os mesmos princípios que eu utilizei aqui, as mesmas relações, para responder essa letra D. Tá? Então, essa letra D, vocês vão responder ela em casa. Tá? Então, a letra D pede quantos gramas de dióxido de chumbo são formados. Então, primeiro vocês têm que descobrir quantos mols de SO2 são formados, tá? E depois quantas gramas de SO2 são formadas. Tá? E aí, na próxima aula, nós vamos resolver e ver se está correto a questão. Uma dica para vocês, e é uma dica muito importante, que assim como química, física e matemática, quando a gente trabalha com cálculo, a melhor maneira que nós temos de aprender é exercitando. Não existe outra maneira. Vocês olhem aqui o que eu fiz e entendam, quando vocês vão pegar um lápis e um papel para tentar fazer, vocês vão empacar nas ideias. Isso é normal porque a gente não está acostumado. Vai surgir alguma dúvida e nós não vamos conseguir resolver. Então, qual que é a maneira de vocês aprender o que eu fiz aqui? É vocês pegar, refazer esses cálculos sem olhar e vejam se vocês conseguem chegar nos resultados. Ah, não consegui? Olha como é que foi feito, entende e faça, tá? A mesma coisa, vão lá para a lista de exercício, eu vou lançar para vocês, tá? Peguem alguns exercícios e tentem fazer. Ah, não consegui? Peça para um colega como é que ele fez, vai na monitoria e resolva por você mesmo, porque é a única maneira de vocês conseguir ver que isso aqui não é nada difícil. Na verdade, isso aqui é bastante fácil. Só que tem que exercitar, porque não adianta imaginar que entendeu se nunca pegar um papel e uma caneta e tentar reproduzir. Tá? Então, para responder essa letra D, vocês vão utilizar os mesmos princípios, tá? E os mesmos passos inclusive menos passos, inclusive, para calcular isso aqui. Então, tentem fazer em casa e peçam ajuda da monitoria, se for necessário. Esses exemplos aqui eu tirei do Russell, que eu lancei o PDF para vocês. Vocês podem ir lá lendo, que é basicamente o que eu fiz aqui. Tá? Lá tem outros exemplos resolvidos. Tá? Vocês podem exercitar também. Mas eu vou colocar uma lista para vocês. Correto? Alguém tem alguma dúvida até agora? Por enquanto, não. Professor, Oi? o senhor pode, desculpa, a letra C explicar mais uma vez, que eu não entendi muito bem. A letra C? Isso. Então, aqui na letra A, nós calculamos quantos mols de átomo de chumbo são formados, tá? A partir dessas 14 gramas.
14 gramas de óxido de chumbo correspondem a 6,28 vezes 10 da menos 2 mols de átomos de chumbo. Tá? Então, para saber quantos mols de chumbo eu formei, eu peguei aqui que 2 mols de PbO formam 3 de Pb. Tá? Foi o que eu coloquei aqui. Então, se eu coloquei 14 gramas, ou 6,28 vezes 10 na menos 2 mols, tá? Quantos mols de chumbo eu formei? Eu formei isso aqui, de chumbo. Tá? Se eu descobrir quantos mols de chumbo eu formei, eu posso descobrir quantas gramas de chumbo eu formei, né? Porque um mol de chumbo tem 207 gramas, 9,42 vezes 10 na menos 2 tem quantos, tá? A relação de átomos, quantos átomos de chumbo, eu utilizei o número de Avogadro. Porque um mol de átomos de chumbo, um mol sempre é 6,02 vezes 10 na 23 átomos de alguma coisa. Que nem eu falei, um mol de ovos seriam 6,02 vezes 10 na 23 ovos. Tá? Então, se eu sei, se isso aqui é uma lei estabelecida e você achou que você tinha formado 9,42 vezes 10 na menos 2 mols de átomos de chumbo, então isso aqui representa quantos átomos de chumbo? Você só transformou o número de mols para número de átomos através do número de Avogadro. Tá? Você acha que conseguiu entender ou ainda não? É que tá difícil eu conseguir relacionar átomo com mol. O mol é a quantidade fechada, né? O átomo são unidades dentro do mol. É isso? Ah, tá. Uma dúzia de ovos tem 12 ovos, não é? Aham. Um mol sempre vai ser 6,02 vezes 10 na 23 de alguma coisa. Tá. Aí, quando o senhor falou que tinha 9,42 a 10 menos 2 mols, seria como fosse dúzias, né? E aí eu queria saber. Isso. Exatamente isso aí. Entendi. Obrigada, professor. Tá? É exatamente isso aí. Exatamente. Tá? E aí fica essa questão aí para vocês fazerem a domicílio. Tá? Agora eu vou falar mais uma coisa importante para vocês, tá? Antes de nós encerrar a nossa aula. A partir de agora e até semana que vem, então essa semana e semana que vem, todos vocês que frequentar a monitoria, todos vocês que marcar um horário lá com a monitora, todos vocês que fizerem a utilização da monitoria, vocês vão ter 0,5 pontos na nota da primeira prova. Tá? E dentro dessas 2 semanas, uma única vez que vocês forem na monitoria, vocês já ganharam 0,5 pontos. Eu vou colocar isso descrito no AVO para que quem não está na aula possa ficar sabendo disso aí também. Certo? Então, lá tem os horários da monitoria, né? São 2 horários por semana. Tanto faz se vocês irem com a Emily ou com a Isabelle. Desde que vocês marquem horário e resolvam algum exercício com elas, vocês estarão ganhando 0,5 pontos na média da primeira prova. Tá? Então, o que vocês têm? Então, vocês já têm uma lista de exercícios que eu deixei, e hoje eu vou colocar o PowerPoint da aula de hoje e mais alguns exercícios com relação à estequiometria, tá? Na segunda que vem, nós vamos acabar o assunto estequiometria, tá? E, se não me engano, eu marquei... A gente vai fazer alguma atividade avaliativa, mas eu vou explicar para vocês. Beleza. Correto? Sim. Sim, sim. Então tá, fiquem atentos ao AVA, porque lá que eu vou colocar a aula e também a lista, tá? E vou avisar as monitoras dessa atividade ainda hoje. Então, até o final do dia, vocês terão acesso a esses materiais, ok?
Tranquilo. Beleza. Pessoal, até quinta-feira. Quinta-feira à tarde temos a nossa aula experimental. E não esqueçam de até quarta enviar para a monitoria aquela atividade. Tá? Até quarta-feira. Quem mandar na quinta, Aí tem que tirar infelizmente vai. foto e transformar em PDF, né, professor? Né, faça uma caneta, tira uma foto e gera o PDF e manda para a monitoria que ela vai fazer a anotação de recebimento e depois vai me passar. Beleza, então, professor. Até mais, hein? Então tá, Professor, pessoal. Até a semana que vem. essa lista que o senhor vai passar hoje, que é para entregar na monitoria? Não é para vocês. O que é para entregar na monitoria é aquilo da atividade de quinta passada. Certo. O que vocês vão fazer na monitoria para ganhar os 0,5 pontos é simplesmente ir lá tirar alguma dúvida com elas. De qualquer coisa, de algum exercício da lista, é vocês utilizar a monitoria para vocês exercitar alguma coisa. Não tem que Certo. entregar nada. Essas listas que o senhor vai passar, tanto da semana passada quanto dessa agora, não precisa entregar, né? Só para tirar dúvida. Não precisa me entregar. Quando for para entregar, eu vou falar para vocês. Ok, obrigada. Certo? Pessoal, então tá, até quinta-feira. Boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Até, Certo? professor. Então tá, Boa até mais. semana. Valeu, Tchau, tchau. professor. Boa semana.